Oi, gente de atitude, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar o tema da nossa live aqui enquanto vocês vão conectando. Deixa eu pegar aqui. Sejam todos bem-vindos. Nossa, como é que eu faço aqui? Não consigo. Consegui. Vamos falar sobre agenda, sobre como fazer o que precisa ser feito e no prazo, uma dificuldade de muitas pessoas, e hoje eu trouxe essa ferramenta da agenda para ajudá-los a resolver isso de uma vez por todas. Gente, a agenda mudou a minha vida em termos de produtividade, então eu espero que todas as dicas que eu vou compartilhar aqui com vocês também seja muito útil, mas é o seguinte... Aqui é grupo Atitude Emocional, então de nada vai adiantar você receber todas essas informações e não colocar em prática. Por isso, vá fazendo as suas anotações ao longo dessa nossa live. Para quem está chegando, tem um comentário fixo aqui com o tema de hoje, que é como fazer uma agenda que realmente funciona. Faça suas anotações e coloque tudo em prática, o que eu vou compartilhar aqui com vocês, porque eu tenho certeza que essa questão de produtividade vai ser de uma vez por todas resolvida. Eu posso falar isso por mim, porque eu faço e dá muito certo, e por uma série de feedbacks de vários clientes que eu já atendi. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Ana Cláudia Rodrigues, hoje eu sou coach com foco em finanças e carreira, então atendo processos focados apenas em finanças, apenas em carreira ou finanças e carreira no mesmo processo e também pequenos negócios e liderança, tá? Então, uma coisa que é muito importante, a gente que não faz gestão de tempo, as pessoas que não fazem gestão de tempo, elas têm uma série de perdas em várias áreas da vida. Tá? Por isso que levem muito a sério o que eu vou compartilhar com vocês hoje e podem ir compartilhando ao longo dessa nossa live, que eu vou vendo os comentários, quando for pertinente vou falar sobre os comentários de vocês e posso também depois no final abrir para perguntas, combinado? Então vamos lá, gente, muitas pessoas falam que para você fazer aquilo que precisa ser feito e dentro do prazo, você precisa ter disciplina. Isso é óbvio, né, gente? Eu preciso ter disciplina, isso é muito óbvio, mas como é que a gente faz para ter disciplina? E muitas vezes a gente sofre pensando na disciplina em si, e o que eu vou trazer para compartilhar com vocês hoje são uma série de estratégias que te ajudam a ter disciplina. Então não é só aquela questão, nossa, eu preciso ter força de vontade de ser uma pessoa disciplinada. Não, peraí, o que é que eu preciso fazer no meu dia a dia para que essas estratégias me ajudem a ter mais disciplina? Assim fica muito mais fácil, tá? Um outro ponto também, gente, tem muitas pessoas que falam que quem faz agenda e não cumpre, ou simplesmente quem não faz e também não cumpre aquilo que precisa ser feito, é porque a pessoa não está comprometida com o que precisa ser feito. E eu vou dizer uma coisa com muita transparência para vocês. Mesmo que a gente faça exatamente aquilo que a gente ama, sempre vai ter uma atividade ou outra, uma demanda ou outra que a gente não vai gostar. A gente não vai gostar 100% de tudo. Então falar que é só uma questão de estar comprometido com o seu propósito, de fazer aquilo que você ama, não é bem assim, gente. Vai ter algo que você vai ter que fazer, mesmo dentro daquilo que você ama, que você não gosta tanto. E isso faz parte. Tá? Porque nós somos seres humanos e não somos perfeitos. Então a gente já começa quebrando esse tabu, que não é só uma questão de disciplina, e existem formas da gente ser disciplinado, e também não é uma questão só de comprometimento. Agora, quando a gente faz uma gestão do tempo, e o que eu vou trazer como ferramenta para vocês fazerem gestão do tempo hoje é a agenda, a gente procrastina menos. Por que a gente procrastina menos? Porque a gente sabe se dá para procrastinar ou não. E ao longo dessa nossa live vocês vão entender o que eu estou falando. A gente não delega tarefas. A gente acaba também tendo dificuldade de falar não. Então, se você tem uma agenda, por exemplo, e alguém te pede uma demanda que não estava prevista, você consegue enxergar naquele todo se você consegue fazer ou não, se você precisa negociar algum prazo ou não. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, e aí a gente vai dividir em 2 etapas na construção da sua agenda, é listar todas as atividades que você precisa realizar e principalmente que você precisa lembrar.
E é muito comum para quem faz agenda, fazer uma agenda do trabalho, uma agenda profissional. Porém, existem uma série de questões que influenciam dentro do nosso momento profissional, do nosso horário de trabalho, que a gente também precisa lembrar ou que a gente precisa fazer e vai interferir no nosso tempo. Então, listar todas as atividades, que é a primeira coisa que a gente precisa fazer, não é só da área profissional. Além dessa questão de listar todas as atividades, você precisa identificar o tempo que você precisa para realizar cada uma. E aí eu vou dar um exemplo para vocês que vai deixar essas duas questões mais claras. Eu atendi um cliente no processo de coaching de finanças que ele não estava me entregando feedback. Então, como eu falei no começo dessa nossa live, nós somos o grupo Atitude Emocional. E tanto nos processos de coaching, quanto no aconselhamento, seja com foco em finanças, seja com foco em carreira, no final existem desafios que eu passo e que as outras coaches aqui do grupo passam também, para que a pessoa possa tanto colocar em prática, tanto testar, ver como que aquilo impacta realmente na vida dela e nos resultados que ela quer, e entender também que tipo de ajuste a gente precisa fazer para continuar seguindo naquela jornada para a pessoa alcançar os resultados. Então, esse meu cliente, ele não estava me mandando o feedback desses desafios. E aí eu fui investigar com ele o que é que estava acontecendo. A primeira coisa que eu perguntei foi: você tem uma agenda? E ele tinha, gente. Ele tem, aliás, ainda uma agenda, porque ele é personal. E ele atende vários clientes e ele precisa saber o horário que ele vai atender fulano, o horário que ele vai atender ciclano, se alguém precisa remarcar, para que horário ele remarque e assim por diante. Ele começava a atender das 7 da manhã e o último horário de atendimento dele era às 9 horas da noite, de segunda a sexta-feira. Nossa, Ana, ele trabalhava tudo isso das 7 às 21? Não, gente, no meio da tarde ele tirava um cochilo para poder aguentar a demanda de mais tarde. Só que o cochilo não estava na agenda dele. Ele também aproveitava o meio da semana, que era um dia mais tranquilo, para ir no mercado. E o mercado não estava na agenda dele. Ele também, ele é divorciado, e em alguns dias ele ia pegar os filhos na escola. E pegar os filhos na escola não estava na agenda dele. Então, quando ele olhava para a agenda dele, tinha uma série de espaços disponíveis e que ele tinha aquela sensação: eu tenho tempo. Só que na verdade ele não tinha, porque a única coisa que tinha na agenda dele eram os clientes que ele tinha que atender, mas não tinha preparação de aula, não tinha os estudos que ele fazia, não tinha algumas demandas que ele resolvia no meio do horário profissional dele, seja de família, seja de casa e assim por diante. Então, além de listar todas as atividades que precisam estar na sua agenda, não só da área profissional, mas de outras áreas também, você precisa entender o tempo que você vai ter de duração para cada uma. Então, por exemplo, alguns dos clientes dele, ele atendia na academia. E a academia era próximo de onde ele morava. Só que alguns clientes ele atendia na casa do cliente. E cadê o deslocamento na agenda? Não tinha deslocamento. E o deslocamento era um tempo necessário, tanto para ele poder atender o cliente, quanto para ele chegar até o cliente, quanto para ele voltar, seja para a academia ou ir para o próximo cliente. E deslocamento também gasta tempo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes não, até que é bem frequente, eu recebo alguma mensagem de alguém me propondo algum tipo de parceria. Quando é uma parceria interessante para mim, para os meus clientes, eu combino com a pessoa uma reunião, e aí a gente conversa nessa reunião, a pessoa faz a proposta dela, a gente discute tudo mais, e eu fico de dar um retorno, até porque eu preciso pensar sobre aquilo, preciso conversar com a minha sócia dentro da Atitude nas Finanças para entender como que aquilo realmente pode ser útil. Então, se eu marquei a data daqui 15 dias para eu responder para a pessoa, uma semana antes eu coloco na minha agenda pensar sobre a parceria tal, porque pensar também gasta tempo, e eu preciso pensar, eu preciso avaliar, eu preciso entender como que aquilo vai ser dali para frente. Então, o tempo de duração significa quais recursos que você vai precisar buscar. Então, de repente, você precisa entregar um relatório, só que você precisa de uma informação de outra pessoa do setor X. Em quanto tempo essa pessoa vai te dar essa informação?
Você vai conseguir de bate-pronto ou você vai ter que colocar na sua agenda num horário que você sabe que a pessoa vai conseguir responder, ou então você vai ter que pesquisar essas informações. Então, além de listar as atividades, quanto tempo vai durar cada uma? Tá fazendo sentido para vocês até agora, gente? Deixa eu ver aqui como é que estão nos comentários. Pelos corações, estou vendo que vocês estão gostando, né? Vai mandando os corações, apertando assim na tela, que eu vou vendo se vai fazendo sentido para vocês, tá bom? Bom, nenhum comentário até agora. Primeiro, listar todas as atividades. Segundo, o tempo de duração para cada uma delas. Terceiro, qual é o prazo ou a frequência de cada uma dessas atividades. Então, se você precisa entregar um relatório mensalmente, você precisa entregar até qual dia? Se você precisa fazer, buscar seu filho na escola todos os dias, a frequência é todos os dias de segunda a sexta-feira. Se você vai no mercado uma vez por semana, o mercado, a frequência é uma vez por semana. Então, se eu tenho que dar aquela resposta, lembra do exemplo? Daqui 15 dias, eu vou colocar para pensar numa semana antes e daqui 15 dias é o prazo final. Então, se você tem uma atividade que demanda um pouco mais, quanto tempo você vai levar por dia, ou a cada 2 dias, ou uma vez por semana, para entregar aquela atividade lá no prazo? Então, quando você faz uma lista de todas as suas atividades e a duração, fica mais fácil ao lado, 3 colunas, gente. Atividade, duração, prazo ou frequência. Porque aí, diante dessas informações, aí você vai fazer a última parte da primeira etapa, que é inserir tudo isso na sua agenda. E quando vocês fizerem isso, gente, vocês vão ter uma surpresa tão grande. Eu atendi uma cliente uma vez, ela já terminou o processo faz tempo, né? Também outra que não estava entregando feedback. Gente, é incrível, porque eu atendo com foco em carreira e finanças, mas esse tema de gestão do tempo acaba sendo uma demanda desses 2 processos, inclusive do de finanças, porque cuidar da vida financeira também exige tempo. E aí essa minha cliente, ela estava estudando para concurso e ela tinha 3 lojas em cidades diferentes. Tudo no interior de São Paulo, né, uma perto da outra, mas em cidades diferentes. Então, além do cronograma de estudos dela, ela tinha que fazer um acompanhamento de cada loja. Ela tinha que ir em cada loja, ela tinha que falar com o fornecedor, ela tinha que falar com o cliente, ela tinha que fazer um monte de coisas. Como uma bela de uma empreendedora, ela tinha uma série de coisas que ela tinha que fazer. Quando ela fez essas 3 etapas, listou a atividade, o tempo de duração e o prazo, e chegou na 4ª etapa de colocar tudo isso na agenda, ela percebeu que a exigência que ela estava tendo dela mesma, a expectativa que ela tinha de realizar cada coisa, não cabia na agenda dela. E o nosso dia tem 24 horas, não tem mais do que isso. Eu, por exemplo, eu preciso dormir pelo menos 8 horas por dia, senão no dia seguinte eu viro um zumbi. Então, nas minhas 24 horas já são menos 8, pelo menos. Talvez nas 24 horas de vocês o dormir é um pouco menos de tempo. E aí coloca também o se alimentar. Coloca o tomar banho, escovar os dentes, essas coisas básicas que a gente precisa fazer todos os dias. Não tem 24 horas, gente. Então, ela tinha uma expectativa de realização de atividades que não cabia. E ela só conseguiu perceber isso fazendo essas 3 primeiras etapas. Só que antes, qual era a sensação dela? Eu sou procrastinadora, eu sou indisciplinada, eu não faço o que eu preciso fazer, não faço o que eu preciso fazer, frustração por não fazer o que precisava ou o que queria. Só que era impossível. Então, vale super a pena vocês fazerem essas 3 etapas para depois inserir tudo isso na agenda. Vocês vão ter, gente, uma grande surpresa. Eu hoje falei com uma cliente pelo WhatsApp, essa é uma cliente que eu atendo apenas com foco em carreira, e eu passei essa questão da agenda para ela, né? Por quê? Dentro do processo dela, a gente já chegou no plano de carreira. E a gente, além de fazer um plano de carreira, dentro da metodologia do coaching de atitude, a gente não faz só focado na carreira. Porque a carreira, assim como as finanças ou qualquer outra área, ela não é descolada das outras áreas da vida. Tudo vai acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando a gente faz um plano de carreira, a gente também faz um plano de vida para entender como esse plano de carreira se encaixa nesse plano de vida.
Senão a pessoa cria uma super expectativa, não consegue realizar, as metas em todas as áreas não se complementam e aí nada dá certo. E aí eu falei para ela colocar na agenda e hoje ela me escreveu no WhatsApp, né, que vai me mandar o feedback. Eu tô super na expectativa para ver o feedback dessa minha cliente, porque assim, gente, no plano tava tudo lindo, maravilhoso, em relação à família, em relação à área conjugal, em relação à área intelectual, em relação à saúde física. Ela colocou tudo que ela queria fazer para que cada uma dessas áreas, daqui, eu acho que era um período de 1 ano, eu não lembro, chegasse exatamente nos resultados que ela gostaria. Só que tudo que ela queria fazer para isso exigia muito tempo. E a questão de eu ter passado a agenda para ela não foi nem em relação a ela não mandar feedback, foi para que ela conseguisse enxergar se ela vai dar conta de fazer tudo o que ela quer para chegar naqueles resultados, ou se ela vai ter que diminuir um pouquinho a expectativa para dar foco em num momento e depois num outro momento dar foco em outro, enfim, equilibrar tudo isso. Então deixa eu ver o que vocês estão colocando aqui nos comentários, porque essa foi só a primeira etapa da agenda. Agora a gente vai para a segunda e muito importante etapa também. Vamos ver. Eu não tinha pensado em colocar meus descasinhos, deve ser deslocamento na agenda. Pois é, Pri, faz toda a diferença. Tudo faz sentido, aprendendo, que bom, gente. Olha, eu juro pra vocês que mudou a minha vida. Só façam. Eu quero ver, inclusive quero que vocês me mandem qual que foi o impacto de fazer na vida de vocês também, tá? A segunda etapa é que vão surgir novas demandas. Então você vai fazer a sua agenda, deixar tudo bonitinho, qual é a atividade, o tempo de duração, o prazo ou a frequência. Aí de repente seu chefe vai te pedir uma coisa para você fazer para daqui 1 semana. Ou seu marido ou sua esposa te pediu para você resolver alguma questão da casa ou da escola dos seus filhos. Ou então você sentiu aquele gás para realmente voltar a fazer a academia, porque esse ano de 2019 vai ser diferente. Ou você falou, eu vou colocar as minhas finanças em ordem e vou começar a fazer planilha. Então, novas demandas irão surgir. Se for uma demanda urgente, coloque na sua agenda e entenda naquele momento como que aquela nova demanda vai impactar nas outras. Agora, se não é uma coisa urgente, só coloca na sua agenda para ficar no seu radar. Porque, gente, tempo, nem sempre a gente tem muito. Tempo é dinheiro. Não sei para quem vive em outras cidades, mas pelo menos pra gente que vive em São Paulo, é uma correria o tempo todo, a gente quer fazer um monte de coisas. Só que, se você for parar para cada nova demanda que surge, para reorganizar a sua agenda, você vai desistir de ter uma agenda, porque ela muda o tempo todo. Tá mudando o tempo todo. Meu Deus do céu, o que eu faço agora? O que você faz agora? Se é urgente, coloque e reorganiza. Se não é, só coloca na sua agenda para ficar no seu radar. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho na minha agenda estudar sobre psicologia, neurofisiologia, para um certificado que eu quero tirar, que é o CFP, inclusive quero até ver se eu consigo fazer a prova para esse certificado agora em abril. Estudar economia e finanças. O que mais tem lá? Não lembro, tem vários estudos, esses são os que eu estou lembrando. Esses estudos estão na minha agenda semanalmente. Só que às vezes, dependendo do volume de atendimentos, dependendo do volume de demandas que eu tenho além dos meus estudos, eu preciso tirar. Porque não cabe, na minha semana, estudar sobre aquele assunto ou priorizar. Essa semana eu tenho que estudar sobre isso, o restante eu vou ter que deixar para a próxima semana. Então, a ideia é algo urgente? Encaixa e reorganiza. Não é? Deixa no seu radar. Porque aí a gente vai para a segunda fase, que é o quê? Separar um momento da sua semana para reorganizar a sua agenda. Então, vou dar o meu exemplo, porque eu acho que é um exemplo ótimo que vai servir para todo mundo. Porque quem tem uma rotina mais fixa acaba sendo mais tranquilo, mas quem tem uma rotina que varia o tempo todo é uma ótima forma de organizar. Então, por exemplo, quando eu começo a atender um cliente, a gente combina um horário fixo de atendimento na semana. Só que às vezes a pessoa precisa remarcar.
Aí, às vezes, aquele cliente que estava de manhã, ele quis ir para o período da noite. E aí, eu coloquei na minha agenda que à noite eu iria, por exemplo, para a academia, só que agora aquele horário está preenchido por um cliente. Então, eu vou ter que levar a academia para outro momento do meu dia. Então, reservar um momento da sua semana para reorganizar a sua agenda é justamente, poxa, muitas demandas novas surgiram, muitas coisas mudaram, muitos prazos ou frequência ou horário acabou alterando. Então, deixa eu ver com todas essas mudanças como que vai ser a minha semana. Então, se essa semana eu ia treinar todo dia à noite, bom, hoje, na segunda eu vou treinar à noite, na terça também, na quarta eu vou treinar de manhã porque à noite eu vou ter um cliente, na quinta e na sexta eu vou manter à noite. Então, você não precisa ficar mexendo na sua agenda o tempo todo. O que é urgente, sim, imediatamente você mexe. O que não é, você vai organizar nesse momento que você vai separar da sua semana. Eu indico, inclusive, que você faça isso no dia que a sua semana começa. Então, a minha semana costuma começar na segunda-feira. Então, toda segunda-feira de manhã, a primeira coisa que eu faço é organizar a minha agenda. Muitas vezes, inclusive, eu faço até na semana anterior, porque às vezes naquela semana eu tive que adiar tantas coisas que eu tenho que olhar para a semana seguinte para entender como que vai ficar a outra semana também, para me tranquilizar. Então tá, eu tive que adiar isso, eu tive que alterar aquilo, mas peraí, deixa eu ver a próxima semana para entender como que... Ah, não, tá tudo bem, tá tudo no prazo, eu vou fazer tudo que precisa ser feito. Vamos ver aqui como que estão os comentários. Como calcular o serviço prestado contando o tempo de deslocamento? Tati, essa é uma dúvida que eu posso responder fora da nossa live, tá? Pra gente não fugir muito do tema, que aí a gente tá falando de quanto cobrar pelo seu serviço, tá bom? Hoje a gente vai falar mais sobre agenda e aí manda essa dúvida no direct que eu posso responder ela num outro momento, fechado? Perdemos muito tempo com deslocamento. Pois é, gente, muito tempo. Como fazer? Dri, manda mais específico que eu perdi o time aí da sua pergunta, tá? Por ter rotina fixa, não tenho o hábito de fazer agenda. Pois é, se você tá fazendo tudo que você precisa, você não precisa mesmo fazer uma agenda. Agora, se você não está, testa. Testa para ver se é uma ferramenta que também pode te ajudar, tá bom? E aí, gente, a gente vai para a última fase da segunda etapa e que é uma fase que eu considero como mais essencial. Sabe por quê? Para a gente cumprir a nossa agenda, e aí as dúvidas que vocês me mandaram antes dessa nossa live e que até colocaram aqui também, ela vai ser resolvida justamente com o que eu vou falar para vocês agora. A agenda que você faz precisa respeitar quem você é. Se não respeitar quem você é, como você funciona e o que você quer da sua vida dali pra frente, você não vai ter disciplina. Você vai procrastinar, você não vai saber falar não e você também não vai conseguir delegar atividades. Então, por exemplo, se você fez todas as outras etapas e alguém te pede alguma coisa, você consegue dizer pra pessoa se você consegue fazer ou não. Então, a dificuldade de falar não já fica superada. Olha, fulano, eu não posso porque a minha agenda não me permite, eu não tenho esse tempo. Ou então, fulano, essa semana eu não consigo, vamos reajustar porque na próxima semana eu vou conseguir. Ou então, a questão da procrastinação, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Atividades criativas eu tenho mais dificuldade de realizar. Atividades cognitivas, mais racionais, ó, faço rapidinho. Mas uma atividade criativa eu levo muito mais tempo, porque eu tenho mais dificuldade. E às vezes eu não estou inspirada para fazer uma atividade criativa. Não estou, simplesmente acordei naquele dia que eu falo, ai gente, hoje eu não tô com saco para fazer isso. E aí eu olho para minha agenda. Qual é o prazo que eu tenho que entregar essa atividade que eu deveria estar realizando agora, segundo a agenda que eu mesma fiz? Poxa, o prazo é daqui 2 dias. Então, se agora eu não tô com saco para fazer isso, eu vou pegar aquela atividade que eu ia fazer amanhã e que eu tô com saco de fazer agora e eu vou trocar as duas. E essa daqui eu vou resolver amanhã, porque talvez amanhã eu esteja com uma cabeça melhor para isso.
Porque se eu ficar forçando, eu vou acabar gastando mais tempo ainda para fazer isso. Então eu vou colocar para amanhã. Aí de repente eu coloquei para amanhã e eu também não tô com saco de fazer isso. Aí eu coloquei para o dia seguinte, que é o último dia que eu poderia entregar essa atividade. Não tem jeito, eu tenho que fazer, independente do tempo que eu levar. Inclusive, se eu não tiver com saco, eu já tenho que pegar a atividade seguinte e ver se eu reencaixo ela em outro lugar, porque eu vou gastar mais tempo fazendo isso. Isso é respeitar quem você é. Por que a pessoa procrastina? Por que ela não cumpre a agenda dela? Porque ela fica se forçando ao invés de simplesmente, gente, ajustar. Ajusta. Você não tá afim dessa atividade agora? Você pode adiar ela? Posso, então adia. Você não pode? Então faz. Faz porque não tem jeito, não tem milagre, tá, gente? Eu não tô dando fórmula mágica pra vocês, não. Tô falando de vida real. Não tem como? Faça. Simplesmente faça. Mas se permita também ser um pouco mais flexível. Tem muita gente que não gosta de agenda porque acha que precisa ter toda essa rigidez. Não precisa ter toda essa rigidez, gente. Vou dar um outro exemplo para vocês. Ano passado, eu coloquei na minha agenda estudar 1 hora de inglês por dia. Vocês acham que eu fiz isso, gente? Com muita sinceridade, me respondam aqui. A agenda se adequar a mim e não o contrário, é isso. Pois é, Li, que é justamente do que a gente está falando. Vocês acham que eu cumpri na minha agenda estudar 1 hora de inglês por dia? Não cumpri, gente. Sabe por quê? Chegava a hora do inglês. Aí eu olhava o inglês lá na minha agenda, agora é a hora do inglês. Aí eu pensava, meu Deus do céu, eu vou gastar 1 hora do meu dia para estudar inglês. Eu não vou fazer isso. Eu preciso fazer aquilo. Isso aqui é mais importante. E aí eu ficava procrastinando, adiando. Aí eu falei, Ana Cláudia, vamos tomar vergonha na cara? Vamos pensar um pouquinho. O que é que tá te fazendo não estudar o inglês 1 hora por dia? Será que realmente é só porque tem outras coisas mais importantes para você fazer? Não. Hoje, gente, o inglês não é uma necessidade essencial para mim. A única falta que o inglês me faz é de ler alguns artigos científicos, porque os melhores estão em inglês. Mas fora isso, não me faz tanta falta. E eu vou ser bem transparente para vocês em dizer que eu já tive clientes, inclusive casais, né, brasileiro que está no exterior, que casou com uma pessoa que só fala inglês, não fala português. E a pessoa queria fazer a sessão completamente em inglês e eu tive que falar não. Não faço a sessão completamente em inglês, não tenho condições de fazer isso, vou te encaminhar para fulano de tal que pode fazer isso com você. Mas essa é uma escolha minha. Não é essencial e não é uma perda substancial para mim. Então eu não ia estudar 1 hora de inglês por dia só porque o mundo acha que eu tinha que estudar inglês e ser fera no inglês. Lá no fundo, gente, não era isso a minha necessidade. Não era uma necessidade interna, era uma necessidade externa. E aí, vamos só fazer um parênteses, que se você trabalha para uma empresa, tem coisas, gente, que você precisa fazer, independente se você quer, se você não quer, porque lá atrás você topou esse cargo, essa responsabilidade. Aí é um pouco diferente, tá? Porém, há formas de você deixar a sua agenda mais flexível e mais fazível. Nem sei se existe essa palavra, mas realmente fazer o que precisa ser feito. E aí eu fiz um ajuste. Eu coloquei estudar 15 minutos por dia. Eu tô até usando um aplicativo que eu tô gostando bastante. 15 minutos por dia de inglês. 15 minutos eu faço? Faço. Porque eu olho para minha agenda, aqueles 15 minutos, e penso, gente, mas é tão rapidinho, deixa eu fazer isso logo para eu passar para a próxima atividade. Gente, exatamente isso que vocês estão colocando. É claro que não, pela tua voz não cumpriu, também fiz isso, o sabotador. A gente mesmo se sabota, gente, colocando uma meta que não é nossa. Inclusive, eu até brinco com meu marido. O inglês, de fato, eu vou ser fera quando a água bater na bunda. Quando eu for fazer o intercâmbio e eu só puder falar inglês. Aí eu vou ter que aprender. Aí vai ser uma necessidade. Mas hoje não é. Então, o respeitar é exatamente isso. É você flexibilizar a sua agenda da forma que é possível,
E é você entender, poxa, por que eu não estou fazendo isso? O que está por trás dessa questão de eu procrastinar? Será que realmente é porque eu sou uma pessoa procrastinadora? Eu acho que não, gente. A gente tem que pensar mais sobre isso, porque a gente se rotula, a gente aceita esse rótulo e fica frustrado ainda, com raiva de todo mundo. E da gente mesmo também. Então, a agenda precisa respeitar quem você é, como você funciona e o que você quer para sua vida daqui para frente. Vamos fazer a agenda? Praticável. Ah, muito obrigada, meninas. Exequível. Adoro. O aplicativo do inglês é o Babel, tá? Uso o Duolingo. Esse eu não conheço. Vou até dar uma olhada nele, porque se for melhor eu vou usar ele, né? Não sou... qual é a palavra, meu Deus? Fiel, só porque... porque o Babel, ele tem lições de 15 minutos. Então, ele se encaixou, assim, perfeitamente para minha necessidade. Agora é o seguinte, gente, tem que colocar em prática. Eu vou fazer um post com um resumo, né, a primeira e a segunda etapa, esse passo a passo de como fazer a agenda, tá? Se vocês tiverem alguma questão que vocês de repente não compartilharam aqui, se for fora do tema da live, manda no direct. Se for dentro do tema da live, pode colocar lá nos comentários do mesmo post, tá bom? E agora é o momento para as perguntas. O app é o Babel, como a Su escreveu aqui, tá bom? Bora, já estava esboçando a minha agenda, que bom. Os 3 itens que a agenda precisa respeitar: quem você é, como você funciona e o que você quer para sua vida daqui para frente. Será que eu realmente queria ser expert em inglês? Não queria, gente. Lá no fundo eu não queria. Então, para que a gente fica se enganando? Não precisa. Tá? Dúvidas? Como é que foi essa live para vocês? Compartilhem aqui comigo, seja nos corações, em uma palavra. Como que vocês estão saindo dessa live? Parou os corações ou é porque vocês estão escrevendo? De nada, meu amor. Maravilhosa, que bom, fico muito feliz. Quero saber os resultados, tá, gente? Pratique e depois me conta. Animada. Em uma palavra, como que vocês estão saindo dessa nossa live? E muitos corações, hein? Precisa listar todas as atividades? Por quê, Dri? Porque você vai ter uma visão mais clara do todo. E mesmo listando todas as atividades, na hora de você executar, que é a segunda etapa, você vai inclusive ver que faltam algumas coisas ali, tá? Olha, só aquelas que você precisa lembrar que interferem. Então, por exemplo, eu não vou colocar na minha agenda, não tem escovar os dentes, gente. Não tem. Só que tem, por exemplo, tomar banho e café da manhã, que eu gasto pelo menos 1 hora por dia. E eu não gosto de fazer isso apressada. Eu gosto de realmente fazer ali, tranquilinha e tudo mais. Então, como eu quero gastar 1 hora por dia, isso precisa estar na minha agenda. Mas na sua não precisaria estar. Na sua poderia estar, por exemplo, a partir de qual momento você vai começar as suas atividades da agenda. Entendeu? Então, lista aquilo que precisa estar na sua agenda, que vai influenciar nas outras atividades. Não precisa ser uma agenda detalhada do seu dia. Não tem por que fazer isso, tá? Mas se é uma coisa que vai influenciar, coloca. Ou coloca espaços, né? Então, se, por exemplo, vai começar a trabalhar às 8 e você vai sair meio-dia e vai voltar às 14. O que você vai fazer do meio-dia às 14 são só coisas pessoais e tudo mais, e você não precisa lembrar daquilo. Fecha a sua agenda do meio-dia às 14, fim, e começa a detalhar de novo a partir das 14 horas, tá? Quem é você, o que você quer daqui pra frente e como você funciona, que foi aquele exemplo que eu dei da criatividade, tá? Se de repente eu não tô afim de fazer essa atividade, eu troco com outra que eu esteja mais afim, só que sempre respeitando o prazo de entrega. Senão, gente, a gente fica procrastinando infinitamente, né? E muito cuidado
com aqueles compromissos que vocês têm com vocês mesmos. Porque é muito fácil a gente entregar um compromisso que a gente tem com o outro no prazo. Mas o compromisso com a gente mesmo, a gente também tem que ter um deadline, uma data que aquilo não pode passar. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Tem uma sériezinha de atividades que eu ficava sempre adiando na minha agenda porque eram questões mais pessoais ou burocráticas que não tinha nenhuma interferência na minha atividade profissional, mas que era interessante que eu fizesse. Então, agora no meu recesso eu fiz todas. Pois é, tô no recesso ainda, gente. Trabalhei ontem, trabalhei hoje, vou trabalhar até sábado, no período da manhã, e de tarde eu vou curtir, que eu tô aqui na praia. Por quê? Porque eu optei por ter esse compromisso comigo mesma. Eu não consegui dar prioridade para isso enquanto eu estava, nos atendimentos, mas agora que eu vou voltar a atender só na próxima semana, eu falei, gente, isso aqui é uma coisa que eu quero fazer, então eu vou fazer. Tá? Então tem que ter um deadline. Já vou anotar na... Ai, adoro! Olha só, gente, já vou anotar na agenda um feedback em 30 dias. É isso. Mais consciente, motivada, direcionada. Vou me programar para reprogramar minha agenda. Ótimo. Esperançoso. Que bom, gente. Mesmo tendo uma rotina fixa, é bom anotar e planejar uma agenda. Talvez o interessante para você seja uma lista de tarefas. Só que qual é o cuidado que a gente tem que ter com a lista de tarefas, tá, gente? Não faça só diário, porque o diário nem sempre você vai conseguir realizar tudo, isso vai te frustrar. Faça semanal. E aí escolha dentro das atividades que você listou na sua lista, da semana, o que você vai fazer no dia. Tá? E muito cuidado com a lista de tarefa, com a duração, tá bom? Entendi, obrigada. Isso, exatamente isso, Su. Bom, pessoal, é isso. Dúvidas além, compartilhem lá no post. Dúvidas fora do tema, compartilhem no direct. E a gente vai se vendo toda quarta-feira aqui pelo perfil da Atitude na Carreira, tá bom? Beijo, gente. Um ótimo dia.